Boa noite a todos. Hoje é um dia especial, né? Vamos falar sobre regressão sistêmica e eu estou muito feliz, né, de estar aqui falando sobre minha terapia. Temos aqui um convidado, né, que é Evilásio Júnior, que faz comigo o Vivamente, o podcast, né? Evilásio, Clarissa, libera para mim o microfone de Evilásio. Para mim tá liberado, eu que manipulo aqui mesmo. Ótimo. Oi, pessoal. Vocês conhecem Evilásio pela voz, né? E agora estão tendo a oportunidade de vê-lo. Boa noite, viu, Evilásio? Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite a todos. Que bom estar com vocês também. Sextou. É. A ideia de trazer Evilásio hoje não é que Evilásio seja terapeuta, mas como sempre eu estou com algum terapeuta, né, a gente acaba tendo uma interação melhor dentro da sala. Então, a minha ideia em convidar Evilásio é porque ele vai representar, na verdade, dúvidas de todos vocês, e como ele gravou comigo também um podcast sobre regressão sistêmica, ele pode me ajudar com os conteúdos que a gente vai trabalhar agora à noite, tá bom? Eu acho que vai ser bem legal. São 7:02 ainda, normalmente eu dou 10 minutinhos, né, para que a gente possa começar e mais pessoas possam chegar. Sexta-feira eu sei que é dia de reggae para muita gente, né, como falam, de festa, mas deixa para ir depois de 8:30, tá bom? Para pegar um pouquinho desse conhecimento, tá? E se quem quiser tomar o seu café durante a sala, sinta-se à vontade, que é o horário que muita gente está chegando do trabalho. Mas época de pandemia não tem muito reggae, não, né? É verdade, né? A gente acaba fazendo dentro de casa e deve fazer dentro de casa, na verdade. E muita gente dá desculpa agora de que não faz mais nada, né? Pode se reinventar aí e fazer coisas legais dentro de casa. Alguns pequenos eventos dá para fazer. Vamos lá, então, a gente pode ir conversando um pouco sobre as perguntas que foram acontecendo na live e também o que é que gerou para mim através do podcast, e aí vocês também podem fazer perguntas, tá bom? Então, vamos lá, só para abrir, Vilásio. Regressão sistêmica, né? Que as pessoas dizem que a regressão sistêmica ela é uma terapia. Na verdade, ela é um pouco mais que uma terapia, ela é um protocolo, assim como a gente trouxe também para aqui durante o webinar o protocolo Diamante, né? Com a doutora Rosa Bastos. Por que que é um protocolo? Porque a gente acaba juntando algumas formas de terapia, de metodologias de terapia, para beneficiar aquele paciente. Então, esse é o grande ganho, né? A gente trabalha com a psicoterapia associada a terapias integrativas, mas a base é a regressão de memória. Então, por isso é um protocolo, tá, gente? Ah, Érica, mas você trabalha com a regressão sistêmica e com constelação familiar, com Reiki? Sim. Na minha clínica, a gente tem todas as terapias integrativas, com profissionais já capacitados, né, que trabalham na mesma linha que eu, para que a gente complemente esse tratamento, né, e de acordo com a história de cada paciente, com a necessidade de cada um deles. Érica, tem uma questão que você traz, que é a integração dessas técnicas e metodologias que são a base do seu protocolo. E aí você fala de psicologia reencarnacionista, constelações sistêmicas, que quem frequenta o núcleo sabe, né? Com o Dr. Ícaro, e a regressão de memória, que a gente já trouxe bastante aqui ao longo dessa série do webinar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a psicologia reencarnacionista. Ô, gente, a psicologia reencarnacionista também as pessoas confundem com o tipo de terapia, e não é. É uma psicologia que acredita na reencarnação, né? Então, é uma linha da psicologia. Dentro dela,
você trabalha com a técnica da regressão de memória, mas ela é muito mais do que uma regressão de memória, né? Tem todo um embasamento, né, dentro dela, que faz com que você se desenvolva mesmo, que você tenha uma linha de conduta, uma linha de pensar. Então, a psicologia reencarnacionista é uma psicologia que acredita em reencarnação e utiliza a regressão de memória como forma de investigação do inconsciente para trabalhar as questões que acessam, né, a memória que é acessada, seguindo uma determinada abordagem, certo? Que é diferente da regressão sistêmica. A abordagem que eu utilizo é baseada nas leis sistêmicas. A psicoterapia reencarnacionista, não. Mas não Mas tem é a nada a minha ver, base. não tem nada a ver com uma questão religiosa. Por exemplo, a apometria, que José Godinho trouxe no Ah, webinar, ela tem, sim, uma utilização mais comum em centros espíritas. No isso. caso da regressão sistêmica, que tem a psicologia reencarnacionista como base, isso não acontece, né? Não tem nenhum tipo de vínculo religioso. Não, não tem vínculo religioso, mas as pessoas costumam confundir um pouco isso, porque a maior parte do conhecimento que se tem até agora ligado à reencarnação é ligada principalmente ao espiritismo, né? Então acaba as pessoas juntando a religião, mas na verdade não é, né? É você apenas acreditar na reencarnação. E isso, inclusive, várias religiões muito mais antigas do que o espiritismo já acreditavam na reencarnação, né? Então, tudo que Evilásio traz uma questão ligada à energia ou a algo que não é palpável, as pessoas acabam dizendo que está ligado ao lado da espiritualidade, de religião, né? Mas, na verdade, não é assim. É só porque as pessoas não conseguem ver, pegar. Então, para elas está ligado a algo assim, sobrenatural, né? Mas o tipo de trabalho que a gente faz é um trabalho muito mais ligado à ciência, apesar de muitas das coisas ainda não se conseguir provar, a gente já conseguiu adiantar muito, mas a gente não consegue provar ainda boa parte, né, das vivências que a gente tem nesse tipo de terapia, mas, por exemplo, Dr. Idalino traz isso, né, que é a investigação do inconsciente através das ondas cerebrais. Então, quando o doutor Idalino traz isso, ele traz que é possível você acessar a mente inconsciente de uma pessoa e fazer a leitura, né, da mente dessa pessoa, com o conteúdo que a mente libera, você tem como acessar esse conteúdo através das ondas cerebrais. Aí as pessoas já perguntam, o terapeuta que faz isso é médium? Né? Por quê? Porque ele está acessando. E, na verdade, eu quero dizer assim, se você for no centro espírita e você tiver um captador, um terapeuta captador, um coterapeuta, como quiser chamar, no centro, ele vai ser considerado médium. Por quê? Porque ele tem a sensibilidade para perceber, captar algo que não está escrito, né? Ou que não está sendo falado. Ele tem a capacidade de fazer isso. E aí ele vai ser considerado médium. Se a gente pega esse terapeuta que foi preparado para isso e coloca dentro de um consultório para trabalhar com regressão clínica, ele é apenas um coterapeuta que foi treinado para isso. Então, o que eu quero te dizer é que depende muito do lugar, né? Tanto o coterapeuta, o captador, quanto o médium, essas duas pessoas trabalham com os sentidos sensoriais, com o desenvolvimento desses sentidos sensoriais, mas cada um com um objetivo diferente, apenas isso. Mas, na verdade, é nosso, é biológico isso, né? Basta você desenvolver, qualquer pessoa pode desenvolver isso, como qualquer coisa, uns têm mais facilidade, outros menos, né? Mas, na verdade, qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade. Não é nada excepcional, assim, né? Você tem umas pessoas que são mais sensíveis desde cedo e tal, e essa história dessa pessoa, em algum momento, ela desenvolveu, tá?
Então, realmente essa pessoa vai ter mais facilidade, né, de fazer, enfim. Mas trazendo a questão da psicologia reencarnacionista, né, que você coloca, a psicologia reencarnacionista, eu adotei ela como minha base, né, e indico a todo mundo que faça o curso da psicoterapia reencarnacionista. Por quê? Porque ele promove uma reforma íntima, tanto para você como pessoa, quanto para o terapeuta, para que ele exerça a profissão a partir de uma nova visão, né? De uma visão mais humana mesmo, a psicologia reencarnacionista amplia, né, a sua visão, as suas percepções, ajuda você numa reforma íntima. Então, é muito importante, eu adotei ela como minha base, porque todo mundo sabe, né, eu tenho uma base espírita, e acredito em reencarnação, então adotei como minha base de trabalho, né? E nas minhas regressões, eu trabalho com regressões nessas vidas ou a vidas passadas, de acordo com o conteúdo que sua mente manda, a gente trabalha no sentido de lhe ajudar, né? De fazer com que você melhore. Nós já são 7h12, então vamos lá, né? Vou trazer para você, já vi aqui que tem algumas pessoas, Jai, Carla, muito bom. Tem algumas pessoas aqui, Iracema, Jaqueline, Danúzia, Mônica, muito bom. Olha só, eu quero trazer para vocês a psicoterapia reencarnacionista é a base da minha terapia. Associada a isso, eu trago a constelação familiar, as leis sistêmicas, e utilizo as leis sistêmicas no sentido de como eu vou abordar o conteúdo que eu captei e como eu vou investigar esse conteúdo. Então, essas leis, ela rege a forma com que eu vou trabalhar, né? São duas terapias que eu considero extremamente respeitosas ao outro, ao meu cliente, então eu adotei elas, apesar de eu ter, né, um pouquinho de cada terapia integrativa, eu tenho um pouco de cada uma, eu adoro estudar terapias integrativas, aparece uma terapia, eu estou estudando, então eu tenho formação em algumas terapias e aconselho a quem é terapeuta que esteja aqui, a adquirir o máximo de conhecimento possível. Então, por exemplo, eu tenho formação em Theta Healing. Isso não quer dizer que eu vá ser uma terapeuta Theta Healing ou que eu vou dar curso de Theta Healing. Não é isso. Eu quero aquele conteúdo para complementar o meu processo terapêutico, entender como funciona, né? Entender como as coisas acontecem, por que a Havaiana criou o Theta Healing, né? A partir de quê? Qual foi a percepção dela? Então, cada terapeuta desse, por exemplo, que a gente trouxe de regressão de memória, estudou para aquilo, né? Ele não tem aquela maestria à toa. Então, mesmo que eu não concorde com alguma coisa da terapia dele, eu não posso fechar os olhos ao ganho que ele tem com os pacientes dele. Então, eu preciso estudar, eu preciso entender como funciona, de que forma ele faz aquela abordagem, para que eu possa construir a minha. Então, o maior número, né, maior quantidade de conhecimento que vocês puderem adquirir em diversas áreas, eu aconselho, né? Depois você escolhe a terapia que você quer ser complementar, né, ao atendimento psicológico tradicional, você escolhe. Uma pergunta que tinham me feito é por que eu trabalho com a terapia integrativa associada à psicoterapia, que é o trabalho de escuta, né? Ao longo dos meus atendimentos, eu fui percebendo que a gente tinha um ganho maior, uma eficácia maior com as pessoas, né? Principalmente na época em que a gente vive. Então, eu conseguia trazer, através das terapias integrativas, desbloqueios, reequilíbrios de energia, ampliar a percepção daquele paciente para determinado assunto. Então, a terapia passou a ser uma coisa mais eficaz, sem ter um comprometimento da qualidade.
Então, foi muito importante esse processo, foi quando eu criei o núcleo com esse objetivo, né? Onde encontrar essa formação em Salvador? As pessoas me perguntam se for a formação de psicoterapia reencarnacionista, vai ter um curso, eu vou dar um curso agora em julho, e depois eu vou colocar nos grupos, tudo direitinho, vocês vão receber o link aí, né, por essa semana ou na outra. E as formações dos outros cursos, eu posso passar para vocês aonde eu fiz minha formação, né? Cada curso desse, por que que eu fiz, enfim. E aí vocês escolhem, né? Mas, assim, por exemplo, isso é um complemento ao que vocês estão falando. Conta um pouco da sua história, né? Então, vamos lá. Sempre me perguntam isso, e isso é bem polêmico, a Milagre já dá risada, porque é polêmico mesmo. Mas, assim, vamos lá, eu vou contar um pouco da minha história. Eu venho da doutrina espírita, né, desde muito cedo. Trabalhava na linha de cura do centro. Trabalhava não, que eu ainda trabalho na linha de cura desde muito pequena, né? Com 12 anos foi quando eu comecei a fazer trabalhos ligados a isso, e tinha a terapia dentro da minha vida como hobby, né? Não como minha profissão primeira. No dia que eu decidi fazer isso, foi maravilhoso para mim, porque eu consegui integrar o que eu fazia, que fazia bem às pessoas, que eu fazia bem, que me fazia feliz, e passei a sair de casa para ajudar pessoas. Então, juntou tudo isso e me trouxe uma felicidade extrema. Eu tenho um prazer incrível, tanto em atender, quanto em dar aula, quanto em estudar, né? Todos esses formatos de terapias, eu fico pensando, né, em como eu posso ajudar cada paciente. Vocês não saem da minha cabeça. Por quê? Porque é um prazer fazer o que eu faço, e espero que cada um de vocês encontre isso na vida, né? Porque é tão bom você ser feliz com o que você faz. Então, a partir daí, eu comecei a estudar, a me capacitar, e foi engraçado porque, outro dia eu contei isso, o meu primeiro cartão como terapeuta tinha Érica Lins, hipnóloga. Por quê? Porque eu não conseguia associar a minha espiritualidade ao meu trabalho. Eu tinha muito receio de fazer isso, por diversas questões, inclusive discriminação. Então, eu não fazia, né? E aí não conseguia ter potência também no meu atendimento, enfim. No dia que eu consegui juntar isso, né, que tem lá, até essa história tem lá no site, que foi através do Lama, né, que ele um dia me disse que enquanto eu separasse a minha espiritualidade de quem eu era, não iria funcionar, porque tudo é uma coisa só. E aí eu resolvi juntar, né, a minha espiritualidade ao meu trabalho e alcancei a potência que eu queria dentro disso. Então, foi maravilhoso. E com as minhas andadas, né, de terapias e terapias que eu já estudei, eu acabei trazendo a regressão de memória como sendo a minha principal terapia. E agora eu quero que você prestem bem atenção nisso. Quando vocês escolherem a sua terapia, a terapia da qual você vai trabalhar, você precisa estudar tudo que tem. Tudo. Tudo que tem. Não é um curso, não, são vários, né? Todas essas pessoas que estavam aqui no webinar já foram meus professores. Eu estudei com cada uma delas, né? Quem são os grandes nomes da regressão de memória? Eu estava lá. Então, só não com o japonês que tem, mas é porque ele só fala japonês e nunca fez um curso com tradução. Mas um dia eu chego nele. Mas, assim, é importante você se capacitar e pegar esse conhecimento para construir, né, quem você é, o que é que você acredita, o que é que você pode fazer, enfim. Então, quando eu escolhi a regressão de memória, eu fiz essa formação. E foi engraçado, porque quando eu escolhi a regressão de memória, que foi logo depois que eu juntei a minha espiritualidade a isso, eu estava no computador pensando, poxa, eu preciso me capacitar de uma terapia
regressiva para consultório, né? Mais clínica. Por quê? Porque eu já trabalhava com regressão de memória, mas ligada à espiritualidade, ao espiritismo. Então, não tinha uma base científica. Então, assim, é importante essa procura ser feita e você procurar pessoas que possam lhe passar conhecimentos de qualidade. Então, nessa minha busca, primeira pessoa que eu vejo, psicoterapia reencarnacionista. O curso da psicoterapia reencarnacionista, isso já tem alguns anos, e aí eu entrei em contato, né, para fazer o curso. Na época, eu tinha acabado de escrever um livro de psicografado, inclusive, e aí eu entrei e vi lá o curso e me matriculei no curso. Aí recebi um telefonema, né? Quando eu recebi o telefonema, aí eu escutei uma voz, eu disse, mas eu conheço essa voz, né? A pessoa falava comigo e eu, meu Deus, eu conheço essa voz. E ela falando do curso e tal, beleza. Aí desliguei o telefone e fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí lembrei que a pessoa que estava falando comigo era uma colega minha de escola. Aí liguei de novo, porque essas coisas não são à toa. Eu liguei de novo. Aí falei com ela, né, que é Francine Ribeiro. Ela hoje é uma terapeuta de Theta Healing espetacular, né, além de ser capacitadora da psicoterapia reencarnacionista também, né. E aí conversei com ela, vou até trazer ela, Vilásio, para um podcast com a gente. E Ela aí, que trabalha com Mauro Cuítico. isso. Ela trabalha com Mauro. Mas hoje eu nem sei se ela está mais como capacitadora da psicoterapia reencarnacionista ou se ela está mais com a Havaiana, com o Theta Healing. Mas, de qualquer jeito, é uma pessoa maravilhosa para a gente entrevistar aí no podcast. Então, eu tive contato com ela e ela me acolheu nesse curso. Você vê que a espiritualidade é espetacular, né? Ela apresentou o curso para mim, e ainda para que eu tivesse segurança, botou alguém que eu conhecia e que eu vivi na minha adolescência momentos maravilhosos com ela, né? Então, a espiritualidade me acolheu nesse sentido, e aí começou a minha jornada, né, de unir a minha espiritualidade ao meu trabalho terapêutico. Então, é muito importante. E eu também queria dizer a vocês, pega muito conhecimento, gente, hoje da física quântica, da neurociência, porque você pode se embasar mais e entender direito como cada terapia dessa funciona, né? Ou pelo menos lhe dar um caminho, né, de como ela funciona. Muitas das coisas que eu vivencio e que eu faço em consultório, nem tudo a ciência explica, e eu não vou mentir a vocês que explica, porque não explica mesmo, né? A gente vê o benefício claro no paciente, mas a gente não tem uma explicação ainda científica para tudo isso. Então, mais ou menos a minha história é essa, né? E aí eu criei um núcleo e hoje estou aqui com vocês, né? Fazendo esse trabalho. Posso dar um spoiler? Pode. Nós vamos ter na semana que vem Hans Tendan, que Ótimo. é um especialista da Holanda, e ele falava sobre a dificuldade, já que você citou ciência. Eu perguntei a ele sobre uma série que tem no Netflix, acho que todo mundo tem Netflix aqui, quem puder acessa para ver essa série, que é Vida Após a Morte. E nesse programa tem lá a informação de que tem uma faculdade na Holanda que acaba recebendo pessoas de todos os lugares do mundo justamente para estudar cientificamente a questão das vidas passadas. E ele tem um núcleo educacional lá. Da mesma forma, Idalina Almeida, que é doutor por Cambridge. Inclusive, essa questão do coterapeuta, a gente já gravou esse episódio, ele fala, né, que as ondas cerebrais, quando ele levou para a universidade, poderiam ser captadas via frequência, o povo achou estranho, achava que ia ter que colocar eletrodo, alguma coisa assim. Então, tanto Idalino quanto Hans trazem essa informação de que há ainda muito preconceito acadêmico, há muito preconceito do lado científico. No entanto, tanto a série quanto os depoimentos e as iniciativas acadêmicas que eles adotaram mostram que a ciência tem cada vez se esmerado mais em aprofundar os estudos nesse sentido, né, Érica?
É porque o ganho é muito grande, eles não podem negar isso, né? Eles podem não ter como provar, mas o ganho está ali, né? Então, assim, a rapidez hoje do processo terapêutico com técnicas como essa é enorme, e não é uma rapidez com baixa qualidade, não. É uma rapidez onde aquela transformação no cliente fica consolidada, né? Então, assim, não tem, é uma questão de tempo, na verdade, para que a ciência possa, né, trazer e provar isso. Dentro da regressão sistêmica, a gente traz o processo regressivo como uma técnica de investigação também, né? Quando a gente traz essa técnica, a gente precisa entender que essa técnica ela pode ser feita presencial no consultório, ela pode ser feita à distância, aqui como a gente está, dentro de uma sala Zoom, não com o cliente, a gente fazendo a terapia de regressão com o cliente diretamente, porque o cliente não está preparado para isso. Então, o terapeuta tem que estar junto. Mas com um coterapeuta, sim. Então, seriam 3 pessoas, eu como terapeuta, vamos dizer, um coterapeuta ou um captador e o cliente. E na hora que esse cliente libera esse campo, quem de vocês já fez constelação entende mais ou menos o que é isso, a pessoa começa a sentir. Ele capta essa informação, vai falando e o terapeuta vai direcionando e ajudando nesse processo de entendimento e de ressignificação da memória que foi trazida. Então, pode ser feita à distância dessa forma e pode ser feita à distância também o captador capta a informação do subconsciente do cliente através de ondas cerebrais, através de uma frequência. Ele capta essa informação e essa informação a gente grava em um áudio. Quem aqui já fez sessão comigo sabe disso. A gente grava em um áudio, pega esse atendimento da captação psíquica e traz esse atendimento para o trabalho em consultório. Esses áudios da captação psíquica a gente traz um cunho mais ligado à espiritualidade, sim, né? Dentro do trabalho que eu faço. Por quê? Porque eu tenho a questão da espiritualidade. Então, eu trago isso para os atendimentos do núcleo. Então, quando eu falo que a minha base é dentro da psicoterapia reencarnacionista, eu quero dizer que, primeira coisa, eu só trabalho com um conteúdo que é liberado pelos seus mestres, mentores, anjos da guarda, como você queira chamar, liberam para ser trabalhado. Por quê? Por causa da lei do esquecimento. Então, eu não posso trazer uma memória para você que você não tenha condição de trabalhar, né? De trazer essa informação. Então, os seus mestres, mentores, liberam essa informação através da sua mente, a gente capta essa informação através do terapeuta ou através de você, se for feito com você mesmo, a gente pega essas informações e trabalha com elas, certo? Essas informações chegam como se fosse um filme, né? Como se fosse algo lúdico. Um telão. Como um telão, como o Mauro diz, né? E aí a gente investiga. Como que eu investigo? A psicoterapia reencarnacionista não investiga dessa forma, tá bom? Ela faz um outro tipo de abordagem que também é muito boa, muito maravilhosa também. Mas eu investigo de uma outra forma. Eu investigo a ponto de entender por que você, naquela vida passada, tinha determinada postura. Da onde você veio, quem era a sua família, como você foi criado, o que é que você viveu para ter aquela personalidade, da onde vem isso, né? Por quê? Porque quando a gente compreende a história, a gente fica mais amoroso, a gente tem mais compaixão com nós mesmos. Então, é muito importante isso, porque aí você entende, poxa, eu não era um assassino à toa, né? Então, assim, vem de uma história. E tudo se modifica a partir disso, porque você começa a olhar os seus antepassados de uma forma diferente, começa a entender, né, essas pessoas. Então, eu faço essa investigação dessa forma, esse conteúdo, quando chega, a gente faz a associação com a sua personalidade atual. O que é que eu trago daquela personalidade que eu vi?
Quais são os pontos que eu trago agora? Eu continuo sendo uma pessoa agressiva, eu continuo sendo uma pessoa melancólica. Aí você começa a entender que parte do sentimento que você sente hoje, que você procura motivo e muitas vezes não acha, é uma associação, é uma ressonância de uma vida passada, né? E aí, quando você entende isso, compreende, você deixa essa ressonância, né? É, Funciona mais ou menos assim. a Iracema falou aqui que eu citei o Hans Tendan, disse que ele é excelente no que faz. Então, já deixar ela ligada que quarta-feira vai ter podcast com ele. A gente gravou ontem, já está Isso. pronto. E sexta que E vem tem uma sala de discussão com ele com também. ele, isso. E ele fala português, tá, pessoal? Ele é holandês, fala devagarzinho, É. justamente que dá para todo mundo entender, então é tranquilo. E a Jaqueline pergunta aqui para você: quando você atende pessoas de outras religiões que não acreditam em reencarnação, vidas passadas, como você desenvolve o tratamento? Fica um pouco limitado porque a pessoa não acredita na regressão de outras vidas? Não, deixa eu explicar. Eu atendo muita gente, tem pessoas de algumas religiões, inclusive, que chegam escondidas no consultório para ser atendido, porque não quer que isso apareça. Eu vi aí agora que teve gente que fez curso com Hans, em São Foi Paulo. Iracema mesmo. Eu também tive essa oportunidade, foi maravilhoso o curso. E agora, em novembro, se a pandemia deixar, ele vai estar aqui novamente. E eu vou botar o link para vocês todos aí, para quem tiver a oportunidade de ir fazer, vai ser maravilhoso. Então, assim, a pessoas de outras religiões, não é comum chegar no meu consultório. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas já sabem, né, que eu sou espírita, que eu tenho uma linha onde eu trago, né, a espiritualidade associada ao tratamento que eu faço. Então, é mais difícil de chegar, mas chega, sabe? Chegam pessoas. Inclusive, a gente gravou, né, um podcast sobre vida após a morte com uma pessoa que era evangélica, passou pelo processo de vida após a morte e ela vivia essa questão entre o que ela viu, o que ela vivenciou e o que a religião dela trazia, né? Então, assim, como que a gente trabalha com esse conteúdo? A gente trabalha com o conteúdo que vem como forma de imaginação. Para mim, não importa se você acredita em vida passada ou não acredita. O conteúdo que chega, da forma que chega, a gente trabalha. E você pode perceber que tem gente, como Hans também aborda isso muito bem, como uma fantasia. Se aquele conteúdo chegou, se é real ou não, não importa. Aquele conteúdo que chegou tem muita informação sobre aquele paciente, e a partir daquele conteúdo, você vai trabalhar com ele as questões que são necessárias, né, que ele está trazendo. Todo o conteúdo, gente, que chega através do paciente, ele estando em estado alterado de consciência ou não, tem conteúdo para trabalho. Tudo. Quando o meu paciente entra no meu consultório, a forma com que ele chega, você já sabe como ele está. Então, quando você recebe o seu paciente na porta do consultório, você precisa já ancorar ele ali. Por quê? Porque ele precisa saber que ali ele está no lugar com pessoas que estão preocupadas com ele, que quer ajudar a ele, né? Então, você chega, você acolhe, e aí você consegue, né, ajudá-lo. Eu me lembrei de você, Vilas, uma vez chegando lá na clínica, lembra? Pulando. Vilásio chegou ansioso, pulando, não sei o quê, e eu recebo o meu paciente na porta. E aí eu cheguei, quando ele entrou daquele jeito tudo, aí eu segurei ele na Apertou meu mão. pulso. Aí ele virou para mim e disse assim: o que foi que você fez comigo? Aí eu, nada, eu só estou te recebendo. Né? Então, ali, o que acontece? Ali eu te chamo, né? Então, isso já é uma dica aí para quem vai atender, né? No curso eu vou falar um pouco sobre isso. Então, você acolhe o seu paciente na chegada, né? Ali você ganha, né? A entrevista inicial que eu faço com cada paciente que eu atendo, eu tenho o mesmo hábito que Dalino, que Hans. Eu não atendo pacientes sem fazer entrevista antes, porque, primeiro, é uma terapia, gente, muito estranha, né? Você não venha me dizer que não é.
Então, apesar de ser muito antiga, né? Mas, assim, às vezes a pessoa acha que quer uma terapia, acha que comporta uma terapia dessa, mas não consegue. Então, assim, na entrevista, essa pessoa vai perceber isso, você vai perceber o que é realmente que aquele cliente precisa de você, se é você mesmo a pessoa indicada para atendê-lo, tem muito disso, né? Porque tem gente lá no consultório que chega assim, eu vim para aqui para fazer hipnose. Sim, mas quem foi que lhe disse que você precisa de hipnose? De repente não é hipnose. Eu vim para fazer regressão de memória, às vezes não é regressão. E a gente começa de acordo com a necessidade desse paciente. Então, por isso que eu digo, é um protocolo de atendimento, né? E tem paciente também, viu, que começa tratamento comigo e chega numa hora e digo, olha, não dá. Por quê? Porque tem uma parte que cabe a você. Então, assim, se você não faz essa parte, a gente não vai ter esse ganho, né? Então, assim, até aqui eu posso ir, a partir daqui é você. E a outra parte é a parte que não nos cabe, que a gente só respeita, né? Então, assim, quando isso não acontece, essa comunhão não acontece, esse tipo de terapia não funciona. E eu vou dizer por quê. O processo de cura só acontece a partir da pessoa. Nem Deus pode lhe ajudar se você não quiser. Ah, meu Deus, me tire daqui, se mexa, que aí Deus pode lhe ajudar. É mais ou menos isso. Então, assim, o processo de cura, ele começa a partir da gente, né? Como é o nome dele? Josué, que gravou também o podcast, né, com a gente, maravilhoso. Josué, num episódio, ele fala sobre isso, né? Você está na dor por alerta, seja dor física ou emocional. Ficar no sofrimento é opção. É opção, consciente ou inconsciente. Então, na hora que você diz quero sair, você tem como receber ajuda, tanto presencial, física, quanto da equipe da espiritualidade, né, que está aí à nossa volta, nos ajudando, nos orientando. Tá bom? Diga. Iracema tem mais uma pergunta aqui. Ela diz, Érica, às vezes o paciente já chega regredido e nem se dá conta. Isso acontece? Acontece, claro que sim. Eu não vou nem falar de criança, né? Porque a criança vive em estado alterado de consciência. Por quê? Vou explicar um pouquinho disso. Olha só, o único órgão que a gente tem que faz com que a gente tenha acesso a outros planos de consciência é a nossa mente, certo? E esse lado da mente que a gente trabalha, esse lado do cérebro que a gente trabalha é o lado da criatividade, né? É o que faz a gente expandir a consciência e poder interagir com outros planos de consciência. Então, assim, muitas vezes esse cliente, ele já chega com aquele relaxamento, com aquela predisposição a interagir com outros planos. Quando você coloca ele na cadeira, na verdade, ele já vem regredido. Normalmente são pessoas mais ligadas à arte, mais sensíveis, essas pessoas são mais fáceis, tá? Pacientes também com autismo, né, e com algumas outras deficiências, a gente consegue também mais fácil acessar eles, porque eles não têm essas barreiras, né? Isso depende do grau, tá? De cada patologia dessa. Mas, assim, eles não têm as barreiras, né? A criança, ela não sabe se ela está criando uma história ou se ela está em regressão. As regressões de criança são fantásticas, né? E trazida ainda, regida, vamos dizer assim, né? Que é uma regência que a espiritualidade faz, é mais lúdico ainda, né? É lindo. Eles trazem situações da vida de uma criança que seria algo assim, vamos dizer, meio trágico, de uma forma lúdica. Então, a criança, ela passa por aquilo, por aquela memória, de uma forma muito tranquila. Eu atendi uma criança, ela tinha uns 6 anos, mais ou menos, e ela tinha problema com o pai de agressividade, agora no presente, enfim, ela sofria com isso, tinha insônia, fazia xixi na cama e tal. E aí ela chegou para mim com isso. E ela deitava na cadeira
ela, na cadeira que eu tenho, né, aquela cadeira do papai, ela tomava só um pedacinho da cadeira. Era até engraçado, porque ela deitava ao contrário, de tão pequena que era ela para a cadeira, né? E ela deitava e ela começava a contar. Eu disse, eu quero que você feche os olhos e que você conte para mim a história que está vindo para você na sua mente. Pode ser qualquer coisa. E ela começava, né? E ela trouxe uma vida passada em que ela tinha essa questão da agressão com o pai, só que ela trouxe com um vilão de uma historinha, né, que tem, ela trouxe esse vilão como sendo o vilão que fazia, né, as agressões a ela, e ela dizia assim, eu fui resgatada por uma nuvem com um homem todo de branco. Será que ele é Deus? Olhe que coisa linda, né? Então, assim, de uma forma lúdica, ela podia identificar o mentor ao lado dela, né? Alguém ajudando ela. Né? Então, ela fez assim, eu não preciso ter medo, eu sempre estou acompanhada. Ó, eu chego, me arrepio. Você sabe, as regressões de criança, se eu pudesse gravar todas, se transformar num livro, vocês iam se apaixonar. Né? Então, assim, é muito lindo, gente, o processo de regressão. Ele é lindo, ele expande sua consciência. As pessoas que passam pela terapia regressiva, as coisas não são mais como eram, principalmente porque você encara a morte de uma forma diferente. A psicoterapia reencarnacionista traz isso. Você começa a ver a morte de uma forma diferente. E isso muda tudo. Né? Por quê? Porque o maior medo da gente é a morte. É o maior medo que a gente tem, né? Que vem associado à dor, né? Se que pelo menos eu não morra com dor, né? Você escuta muito isso. Então, você falou diga. de uma situação da fantasia da criança. Aí eu vou trazer de novo outro exemplo que o Hans deu com a gente. Ele falou que com pessoas que têm borderline, ele não consegue trabalhar, ele não consegue avançar, porque essas pessoas fazem figuras de linguagem. Ele deu dois exemplos, né? De uma pessoa que se viu na regressão com Mickey Mouse e a outra que era um polvo em outro planeta. Nesse caso das regressões sistêmicas, há esse tipo de restrição também? Há quem tem borderline, ou seja, pessoas que muitas vezes estão no mundo da fantasia? Não, porque a gente pode trabalhar à distância. Hans não gosta do trabalho feito à distância. Ele faz alguns, mas ele não gosta disso. Mas trabalhando à distância, sim. Deixa eu explicar isso a vocês. Mesmo que você esteja em estado de coma, por exemplo, a sua mente inconsciente não está. Então, a gente pode trabalhar com esse conteúdo, né? O captador vai captar e a gente trabalha com o conteúdo que foi disponibilizado. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o esquizofrênico, com borderline, com pessoas que têm, né, algum tipo de patologia, a gente trabalha com a mente inconsciente dela. Então, essa informação. E outra coisa, as pessoas precisam entender que esse tipo de trabalho, muitas vezes, não é para que a pessoa se cure e não tenha mais a doença, mas é para que a gente melhore o estado dela. Então, assim, eu trabalho com pacientes terminais. Aquela pessoa vai morrer. Ela não vai viver. Ela vai morrer. Então, Érica, qual é o seu trabalho? Ajudar ela no despertar dela, nem que seja no último segundo de vida dela. Você não sabe a importância que tem isso. Então, é ajudar ela com as memórias, ajudar ela com os resgates que ela pode fazer ainda nessa vida, né? Então, assim, no alívio, né, da dor emocional, que vai refletir na dor física. Então, o objetivo é melhorar aquele paciente, não é manter ele vivo ou morto, né? A gente precisa mudar isso, né? As pessoas, elas querem que o outro fique vivo a qualquer custo, mas não é por causa do outro, é por causa de você, da sua dor, não da dor do outro, né? Muitas vezes você vê a pessoa já foi, e o corpo não aguenta mais, o sofrimento é enorme, e você vê ali as pessoas presas àquilo, né, pelo sofrimento dela, não do outro, né, de quem está ali acamado e sofrendo.
Então, não, a gente pode trabalhar à distância com conteúdo, né? Doutor Idalino trabalha assim também, porque ele trabalha com ondas cerebrais. Você pode trabalhar, inclusive, com feto, né? A gente tem um programa no núcleo que estava suspenso, está suspenso por causa da pandemia, que é o programa Grávida de Luz, né? Onde a gente trabalha o antes, o durante e o depois da gestação, justamente para trabalhar essa questão daquele espírito, né? Daquela pessoa que está ali. Eu vou explicar uma coisa a vocês, que é bem curioso, né? Eu já não gosto. Olha só, isso dentro, claro, da terapia que eu trabalho, que tem a visão reencarnacionista. É mais ou menos assim. Você é eterno como alma, de uma forma muito simples, eterno como alma, beleza. A cada reencarnação, você tem uma vida dentro do seu processo evolutivo, ok? Cada vida dessa, você tem uma personalidade. Você vive algo, aprende coisas, interage, e ali você tem uma personalidade. A soma dessas personalidades é quem você é hoje. Por quê? Porque nós estamos num processo evolutivo. Sempre assim. Então, todo o conteúdo que você aprende, que você desenvolve, você vai trazendo. E ele fica arquivado ali na sua mente inconsciente, como se fosse um grande HD, né? E essas informações estão todas ali. Algumas você consegue ter acesso, tem condição de ter acesso, e outras você não tem. Por quê? Porque não iriam lhe ajudar agora no presente, né? Podia trazer para você algum trauma, alguma coisa, saber, e você não processar aquilo direito, e aquilo lhe atrapalhar em vez de lhe ajudar. Então, para cada conteúdo desse que é liberado para que a gente acesse, é porque você tem condição de lidar com ele, né? Eu falei essa semana, não me lembro para qual foi o cliente, eu contando sobre uma paciente, né, de abuso. Então, assim, ela passou por algumas regressões de memória, construindo ela emocionalmente primeiro, para que quando ela recordasse o abuso que ela viveu, ela conseguisse estar bem com aquilo e conseguisse entender, né? No caso dessa paciente, foi um abuso de um irmão que não se concretizou, os dois eram crianças ainda, né? Aquela curiosidade de criança, mas se ela tivesse visto na primeira regressão, talvez ela tivesse se afastado completamente do irmão e tivesse interpretado aquilo de uma forma errada. A espiritualidade mostrou que era uma curiosidade de criança, que não tinha isso, e ela tinha simplesmente excluído o irmão, porque ela não queria mais viver aquilo, né? Então, ela excluiu o irmão e passou a ser distante do irmão até a vida adulta. Depois dessa regressão de memória, ela voltou a se aproximar do irmão, porque entendeu que o irmão era uma curiosidade de criança, enfim, e não tinha uma maldade naquilo. Então, assim, é importante que a gente respeite isso, né? Que a gente respeite o que a mente da gente traz. Por que que eu tenho algumas resistências não, eu tenho resistência à regressão hipnótica, onde você determina o que é que o cliente vai ver. Eu tenho resistência a isso. Por quê? Porque você pode estar ali desencadeando um processo que vai fazer mal ao invés de bem, porque o cliente não tem condição de encarar aquilo. Então, se você trabalha com isso, você tem sua mente que tem a função de lhe proteger. Então, assim, para que eu vou acessar um conteúdo que não foi sua mente que lhe trouxe? E muitas vezes, porque a mente da gente bloqueia muita coisa. Só que o terapeuta pode trazer aquilo de uma forma onde algum conteúdo vai ser acessado. E aí? Né? É muito perigoso isso. Olha só, eu tenho duas questões para você. Eu vou mandar as duas de vez, você se vira como é que você vai responder. Tá. Primeiro, porque Idalino e Hans falaram sobre a questão de regressão intrauterina, e o Hans falou até de regressão com feto. Você falou também há Isso. pouco sobre regressão com feto. Eu queria saber primeiro, né? O que leva uma mãe a fazer uma regressão
com o feto. Como é que é essa regressão com o feto? Se você puder dar algum tipo de exemplo concreto do que aconteceu. E segundo, você citou algumas vezes aí e ficou essa brecha. Acho que é bom explicar para o pessoal o que é essa lei do esquecimento, que deve estar bem Tá. presente aí no feto. Vamos lá. Para o espiritismo, você só tem vida a partir do nascimento, que é quando o espírito se junta ao corpo, certo? Que nasceu. Então, seus alvéolos se abrem, você começa a respirar. O principal órgão da vida não é o coração, é o pulmão. Então, você nasce. Na hora que você nasce, você ali tem uma vida. Para a gente que trabalha com a mente inconsciente, a gente trabalha com as informações, como eu falei, lembra? É um grande HD. O espírito daquela criança tem ali todas as informações antes do nascimento. Ele não tem ainda da vida atual, mas das outras ele tem. E ele traz essa ressonância com aquele feto. Vou te dar um exemplo claro agora de uma criança que eu trabalhei. Com 3 meses, a mãe estava para perder essa criança. Tentava, né, estava de cama, tentando fazer com que não perdesse, e ela já tinha perdido também outros filhos. Neste caso, trabalhamos a mãe e trabalhamos a criança. Ali tinha um espírito com resistência de nascer novamente, né, de querer reencarnar. Né, o que é que eu vou encontrar, como é que vai ser isso, como vai ser. Por quê? Porque ele via que o ambiente em que a mãe estava não era um ambiente harmonioso. Então, uma coisa estava junto, né? Uma coisa acaba estando interligada com a outra. A gente trabalhou a aceitação dessa criança para que ela nascesse, hoje ela já deve ter uns 2 anos, mais ou menos, e quase 3, e a mãe, no sentido de melhorar esse ambiente, dela ganhar essa consciência da melhora desse ambiente, né? Aí você tem que trabalhar com o sistema familiar, que é o que eu falo, né? Não tem como você trabalhar com uma pessoa sem trabalhar com o sistema dela. Então, tem como você trabalhar, isso é uma das questões trazidas com o feto, mas às vezes você tem alguma deficiência, você já sabe que seu filho vai nascer com alguma deficiência, a gente já começa a trabalhar com ele desde a barriga, né? E aí você me diz, Érica, você vai trabalhar só com ele? Claro que não, eu tenho que trabalhar com a mãe, que vai ter que lidar com aquela criança com deficiência, né? Ela vai ter que aceitar, e muita mãe, ela se esconde porque ela não quer que ninguém saiba que ela rejeita aquele filho que tem a deficiência. Né? Por quê? Porque vai de encontro a toda a formação dela como pessoa. Né? Então, assim, são muitas questões que precisam ser trabalhadas e isso pode ser feito com total tranquilidade. Às vezes, Vilásio, eu já trabalhei com crianças que ainda não foram concebidas, mas que já estão no campo para vir. Como isso é possível? Ah, é. Não faz sentido. Acredite que é. Né? Mas aí a gente já vai entrar para uma linha mais polêmica, né? Mas tem sim, tem como a gente trabalhar. Lembra, tudo é energia, tudo é leitura, né? Então, assim, se você consegue acessar, você consegue trabalhar com isso. E eu quero te dizer que a gente precisa entender uma coisa. Isso tudo que eu estou falando parece uma mágica. Então, Érica, se você sabe e entende disso, por que que sua vida não é perfeita? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente tem um conhecimento, mas isso não quer dizer que a gente consegue aplicar isso. Mas só o fato de você adquirir a consciência já faz total diferença. Então, é importante que você leve o seu cliente a adquirir uma consciência de coisas práticas. Apesar da gente lidar com um mundo totalmente abstrato, né, porque a gente lida com energia, eu sempre trago o meu paciente para algo racional e palpável, que ele pare, pense e reflita. Ele vai ter condição de mudar aquilo? Pode ser que não, mas ele agora já tem. A partir do momento que você adquire consciência, você não consegue repetir aquela ação da mesma forma. Você não Não falou da lei do consegue. esquecimento. Da lei do esquecimento, vamos lá.
A lei do esquecimento é uma lei, né, de base espírita ou da espiritualidade, não só espírita, mas funciona mais ou menos assim, e tem no Livro dos Espíritos, né? Tem algumas pessoas aqui do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, eu tenho um grupo de estudo, Avilásio, do Livro dos Espíritos, que acontece a cada 15 dias. A gente estuda um capítulo, né, a cada 15 dias, trazendo de uma forma, de uma linguagem mais simples, né? Nunca fui Trazendo convidado do para dia a isso. dia. Estou com Hã? ciúme. Nunca fui convidado, estou com ciúme. Nesse não dá para você entrar, mas vão ter outros, porque a gente já está avançado, né? Não dá para entrar no meio. Mas, assim, é muito legal porque a gente trabalha com coisas do dia a dia da gente. Então, vamos lá. A lei do esquecimento. A lei do esquecimento, de uma forma muito simples, é mais ou menos isso. Tem coisas que, se você acessar, vai atrapalhar o seu desenvolvimento atual. Então, essas informações, elas ficam guardadas para que não lhe atrapalhe na sua vida atual. De acordo com a ressonância que você está trazendo de uma vida passada, que está lhe atrapalhando agora e que você consegue lidar, esse conteúdo ele é trazido. No Livro dos Espíritos, os mentores, né, que Allan Kardec traz essas informações, eles falam sobre essa importância da lei do esquecimento. E isso não quer dizer que seja um esquecimento só de coisas ruins, não. Né? Muitas vezes você acessa um conhecimento e esse conhecimento as pessoas aqui não têm condição de lidar com ele, então você acaba esquecendo, né? Eu mesmo que tenho a questão da psicografia e outra parte, não quero muito entrar nisso, né? Nesse lado meu da espiritualidade, mas só para que você entenda, às vezes eles passam para mim informações e eles mesmos retiram essa informação. Eu só tive aquela informação por um tempinho, né? Por quê? Porque aquela informação não é para ser passada, certo? Porque as pessoas não têm condição de entendimento. Então, a lei do esquecimento funciona dessa forma. E o objetivo é que a gente não viole essa lei, né? Para isso, a própria espiritualidade já traz esse esquecimento quando o espírito é associado ao corpo físico, né? Esse canal é fechado, e também faz com que sua mente proteja você. Ou seja, todo o conteúdo que você vai acessar, que vai lhe trazer algum estresse, ou que vai violar, né, a sua lei, né, que é a lei do livre-arbítrio, ou do seu desenvolvimento como espírito, a sua mente, ó, fecha. Ela não Isso, permite. isso funciona também na regressão sistêmica. Então, a pessoa Sim, só vai voltar para aquilo que for permitido. Ela isso. não vai voltar para situações que ela não possa saber ou que ela não tenha como dar conta, é isso? Isso, exatamente. E é importante dentro no curso de regressão sistêmica eu vou falar sobre isso, mas eu quero fazer uma abordagem lindíssima que a psicoterapia reencarnacionista traz. Vamos simular uma regressão, né, através da psicoterapia reencarnacionista. Você entra no estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência, você começa a recordar. Você pode começar a recordar em qualquer momento da sua vida, não precisa ser do nascimento. Você vai recordar a partir de onde os seus mentores e mestres determinaram. Você começa a recordar aquilo e trechos da sua vida vai sendo mostrado. Vai sendo mostrado, mostrado, mostrado. Lá na frente, eles vão lhe mostrar o seu desencarne, como você desencarnou daquela vida. E aí você vai passar pelo desencarne, vai passar pelo período intervidas, vai passar pelo plano de cura, que as pessoas relatam, né, hospitais, salas de processos energéticos, e até que você chegue no plano da espiritualidade. Quando você chega nesse plano da espiritualidade, o que é que você fez? O que é que você aprendeu? Sobre o que é que você refletiu? Né? Quais mensagens aqueles mestres e mentores passaram para você? Tem algumas pessoas que interagem com os mentores. Então, por isso que eu digo, é um processo riquíssimo. E, às vezes, eles mostram não só uma vida, eles mostram várias vidas, para que você entenda o padrão que você vem repetindo ou o seu processo evolutivo ao longo dessas vidas.
né? E aí você chega no plano da espiritualidade se preparando para uma nova reencarnação. Nessa hora que você consegue visualizar, relembrar, reviver esse processo seu, você deixa as ressonâncias com aquela personalidade. Como na hora que você sai do estado alterado de consciência, que a gente começa a conversar. Aí você começa a identificar, olha, isso aqui é igual a hoje, isso aqui, aí você começa a refletir sobre isso e a construir novos pensamentos e novas posturas. Então, traz para você um leque de possibilidades, né? A regressão de memória. Por isso, se você me deixar aqui, eu vou passar horas falando, porque para mim a técnica da regressão de memória, independente de como ela seja aplicada, ou as nuances, né, que cada terapeuta do webinar trouxe, é uma técnica muito rica, né, para que a gente ajude as pessoas, né, para que a gente entenda, compreenda de onde vem todas essas questões, né? Muitas dessas questões tá lá no passado, gente. Dores físicas, dores emocionais, tristezas, fobias, né? Tá lá no passado, que a gente ainda traz. A Jais Aragão pergunta se já tem valores do curso. Não tem, eu não tenho aqui, mas quando passar o link, vai ser pelo, não é Hotmart não, pelo Simpla, e aí lá vai ter tudo com o link. Eu vou passar para vocês, né, com tudo direitinho. Vai ser em julho. São 2 fins de semana e tem uma aula também no meio da semana também. São 2 fins de semana. Diga. Daquela experiência que aconteceu comigo, especificamente, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas depois que eu fiz a regressão com você, eu fiz uma regressão espontânea, eu mesmo, eu comigo mesmo. Isso é comum? É porque abri um canal? Como é que funciona isso na prática? Olha, você teve uma regressão espontânea, mas vale dizer não só, tá bom? Você teve uma regressão espontânea, mas não só. Né? Por quê? Porque a regressão espontânea ela é liberada pelos seus mentores. Eu, por exemplo, eu até hoje, feito regressão por pessoas, foi pontuais meus mentores liberando, porque eles não me liberavam para qualquer tipo de processo desse, né? Porque eu trabalho com processo de cura desde muito cedo. Então, algumas vezes eles me liberaram. Por exemplo, durante o curso da psicoterapia reencarnacionista, eles liberaram para mim fazer. Então, assim, teve algumas vezes que eles liberaram, mas foram coisas pontuais. Normalmente, minhas regressões de memória são espontâneas, né? Parte a partir de você não ter um terapeuta lhe induzindo nisso. Então, isso é comum, não é comum para todas as pessoas. Por quê? Pelo mesmo motivo. Você precisa ter um preparo para acessar aquele conteúdo. Senão, você não tem condição de fazer isso. Tem gente, por exemplo, que fica brincando com desdobramento. Desdobramento é uma coisa maravilhosa? Sim, é. Mas tem técnica para fazer, você precisa entender como é um desdobramento, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa em consultório que dizia, quando eu acordo de manhã, eu acordo, eu vejo que eu saí do meu corpo, eu quero voltar e não consigo e fico me tremendo, me batendo até eu conseguir voltar. Né? O que é isso? Um desdobramento que você leva um tempo para fazer, o retorno precisa ser um retorno lento. Como ela não está preparada, quando ela se via em desdobramento, ela queria voltar rápido para o corpo dela, né? E aí, quando ela voltava para o corpo dela, essa harmonia, né, do corpo astral com o corpo físico, levava um tempo e ela ficava se tremendo. O que é que eu ensinei a ela? Curta. O barato do desdobramento é você curtir ele, né? É você poder ver o seu corpo e perceber que você pode, né? Então, assim, não tenha pressa para voltar. É porque a primeira vez você leva um susto desgraçado, né? Você se vê fora do seu corpo, né? Então, assim, e uma das técnicas do processo terapêutico da regressão você sai do seu corpo, você pede ao paciente, tem a técnica que eu não vou me prolongar aqui,
Mas, assim, você pede para o paciente sair do corpo, ficar em pé ao lado dele, observando o corpo dele e vendo o que é que no corpo dele precisa ser cuidado. Olha a importância disso. E em inúmeros processos terapêuticos, a gente vê os mentores e a espiritualidade pedindo que a pessoa participe do processo de cura dele. Lembra do que eu falei no instante? O processo de cura começa a partir de você. Participe do seu processo de cura. Né? Então, assim, quando você traz isso, você traz a responsabilidade dele sobre a existência dele. Eu não falei vida, eu falei existência. Né? Jesus falou isso. Você tem um corpo e um espírito e é responsável por ele. O que você está fazendo? Você vai responder a você mesmo por isso. Não é o Deus cristão, né? Que vai estar lá julgando você. Deus é amor, Deus não julga. Então, assim, é você com você. Né? Então, assim, é você dar ao seu paciente todo um embasamento, no caso da regressão sistêmica, porque ela é baseada na psicoterapia reencarnacionista, você trazer para ele toda uma visão da espiritualidade, de como a espiritualidade atua, essa visão de Deus muito mais ligada ao amor, ao crescimento, né, ao equilíbrio, à compaixão. Você trazer para ele a possibilidade de ser doce com ele, de entender o processo evolutivo dele, de compreender a morte como uma passagem. Então, assim, ela não só é rica no sentido de ajudar você a curar uma depressão, entendeu? Você não chega num consultório para esse tipo de tratamento para tratar apenas, como diz você, uma dor no pé. Isso não existe. Você sai de um tratamento desse, tem cliente que me diz, eu não sei nem mais o que é que eu vim fazer. Por quê? Protesto. Minha dor no pé foi de crucificação, cara pálida. Então, sim. E tem isso também, viu? Por exemplo, me permita, né, fazer uma observação sobre você. Evilásio, no começo, ele tinha o domínio sobre as coisas. Pode ser que ele ainda queira ter o domínio sobre algumas coisas, mas, assim, ele tinha mais, né? O domínio, ele queria ter o domínio sobre as coisas, inclusive da sessão. Então, quando o Evilásio começava uma sessão, isso é para vocês prestarem atenção com qualquer paciente que vocês venham a atender, ou se você for participar de uma terapia como essa. A regência da sessão é do terapeuta. O terapeuta é o veículo que está ali trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com você. Ele determina quando começa e quando termina. Não é o paciente. E isso você já identifica na entrevista. Exatamente. Eu tinha um paciente, Evilásio, que ele entrava no meu consultório, ele já sentava na cadeira da terapia, ele ia direto e sentava. Aí teve um dia que eu parei e disse, eu mandei você sentar aí. Volte, sente no sofá. Aí ele, você vai me botar de castigo? Mais ou menos isso. Você não vai para a cadeira hoje. Por quê? Porque ele queria dominar a sessão. E aí não funciona. Porque justamente isso. Uma sessão como essa é para você se abrir, deixar que a espiritualidade trate você. Se você se mantém no domínio, você não vai ter o efeito que precisa, porque o seu ego está ali, ó, atuando o tempo todo. Está ali atuando. Então, é importante, nessa entrevista inicial, que você crie essa empatia com o seu cliente, ou rapport, né, como Rosa fala, e algumas pessoas da hipnose também usam. Você crie isso com o seu paciente, porque eu diria que é isso que vai fazer 80%, 90% do sucesso do tratamento. É essa identificação, é essa confiança, né? E é muito disso. Então, assim, eu digo muito isso ao meu paciente, você precisa confiar em mim. Então, assim, se eu digo que você não precisa de regressão e você precisa de uma constelação, é porque eu estou vendo isso. Então, assim, se você não acreditar em mim, no que eu estou te direcionando, não funciona. Né? Não funciona. Então, vai passando a primeira sessão, a segunda, aí o cliente se empolga mais, porque ele vai vendo os benefícios rápido, né? Ele vai vendo esses benefícios rápido. Então, ele se empolga. Só que é importante
que ele perceba que aquilo ali precisa ser consolidado, né? Você mudou, mudou. Mudou mais na parte emocional, na parte astral, sim. Mas na parte física, nos seus hábitos, você já mudou? Né? Porque para você mudar o hábito físico é disciplina. E aí não depende do terapeuta, depende do cliente. Né? Então, assim, você muda um padrão mental, mas você tem a resistência do seu ato físico. Por quê? Porque o seu ato físico ainda não mudou. Você vai passar um tempo de adaptação com isso. Então, é importante que o cliente ele entenda que o processo terapêutico ele precisa ser consolidado. Né? Por isso que, às vezes, o cliente chega para mim e liga, Érica, eu estou precisando de sessão. Eu disse, não, o que, é que você está sentindo? Então, faça isso, o que eu te ensinei a fazer. Você já fez? Não, então você faz primeiro. Aí ele faz, aí passa 2 dias, me diz, Érica, já estou bem, não preciso mais. Né? Então, assim, é você ajudar com que seu paciente ele se torne independente da terapia. Né? Ele não tem que ficar dependente. A não ser que aconteça algo mais trágico, o ideal é que ele consiga se resolver. Né? Que ele aprenda o estado meditativo, reflexivo, que ele passe a se conhecer. Então, assim, isso é importantíssimo. Iracema faz mais um comentário aqui. Ela diz: ter disciplina é vital para a reforma íntima e a transformação. Exatamente. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que virou para mim e disse assim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo fazer meditação. Já tentei e não vai dar certo. Ou seja, ela já determinou, né? Se o processo de cura começa e ela já está dizendo isso, então tá, né? Mas assim, a gente precisa entender que qualquer coisa dessa pode ser alterado a partir do momento que você deseja. Simples assim. Algumas coisas vai ser mais difícil, outras menos, mas qualquer coisa pode ser alterada, né? Desde que não tenha uma sequela física já estabelecida, porque aí você não tem como, por exemplo, você tem uma atrofia muscular no braço por determinada coisa. A gente tem como aliviar a dor, né? Porque a dor, ela vem da dor lembrada, antes de chegar na dor física. Então, a gente tem como melhorar a dor? Tem. Tem como trazer o movimento perfeito do braço? Não. Por quê? Porque o corpo físico já foi alterado. A gente tem como melhorar uma sensação. Isso a gente tem como. A Aninha Freire está aqui também, só que está caladinha, né? Eu só vou dar uma dica para ela. Ela trouxe para a gente um depoimento no podcast de vidas passadas e tal. Eu lembrei o nome do lugar que ela queria dizer e não conseguia. É Taverna, o lugar para onde ela ia. Se ela pudesse dar o depoimento dela aqui também, seria bem Clarissa, bacana. abre para mim o microfone de Ania. O microfone e a câmera, né? Ela está fechada É. aqui. Foi bem interessante a experiência que ela teve de um espírito que não queria se descolar dos hábitos do corpo da vida passada e que, mesmo desencarnado, ficava visitando a taverna lá. Ela não lembrava a palavra na hora. Abriu o microfone e a câmera de Ania? Deixa eu ver se eu consigo aqui também. Eu não sei fazer, viu? Mas se me Oi, ensinar. gente. Estão me ouvindo? Pronto. Oi, Ótimo. Ania. Eu acabei de acordar. Desculpa. Mas, Ania, você Oi. pode. Não precisa ligar a câmera, mas a Evilásio está falando daquele depoimento seu, de Lembro, estou uma. ouvindo, estou aqui ouvindo. É Isso. taberna mesmo. Eu Isso. estava no meu processo, né? Em que eu estava no cemitério e foi uma regressão que eu fiz com Érica e eu estava praticamente colado, né? Sentado do lado do, sei lá, num cemitério, em alguma, não sei o nome daquele lugar, mas que a Túmulo. pessoa fica, um túmulo, né? Eu Uhum. sentado ali, eu era um homem magro e eu estava ali sentada, né? Então, assim, eu sempre saía dali, ia para a taberna, ficava sentado sentado ou encostado, vendo o pessoal naquela época, né? Bebendo, Lembre que não ela tinha. morreu de
provavelmente de algo ligado ao alcoolismo. Provavelmente, né, Érica? Eu não sei É. te dizer. Mas, assim, porque foram uma dos meus gatilhos, né? Que eu vinha de depressão, então, assim, durante a depressão, junto com as medicações, né? Eu bebia muito, eu não tinha esse controle sobre o álcool, né? Então, eu bebia, mesmo com as medicações com tarja preta, né? E quando a gente fez esse trabalho, né? Essa regressão foi em busca de melhorar esse processo, né? Do meu processo de depressão, de aliviar esses gatilhos, né? E um desses gatilhos veio esse processo, né? Essa vivência onde eu estava ali, sempre ali parada, né? Ele, Como né? é Parada. que você ia para a taberna e como é que seus mentores atuaram lhe auxiliando? Olha, algumas vezes, teve uma vez, por exemplo, mesmo, que eles, tipo assim, eles me acompanhavam, estavam ali comigo praticamente quase sempre, né? Na expectativa de vai ser hoje, é hoje que a gente vai levar ele, é hoje que a gente vai levar ele, mas eu ia para a taberna e voltava, eles estavam sempre ali do meu lado, né? Mas teve um dia que, tipo assim, acho que foi quando eu aceitei, porque eu não me lembro da conversa, que não me foi permitido, né? Ter esse acesso à conversa, ao diálogo, não me foi permitido, mas eu me lembro, assim, eles ao meu redor, né? E eu indo com eles. Eu segui com eles, né? De lá eu fui para a enfermaria. Aí eu me lembro da enfermaria, de um lugar assim, bem assim, de enfermaria da novela da Globo, sabe? De novela antiga, que ainda tinha aqueles. Até hoje eu me lembro, aqueles separadorzinhos assim, sabe? Não são cortinas, não, mas aqueles Ambos. biombos, exatamente, biombos, Érica, biombozinhos assim. E foi ali, foi minha, tipo assim, foi minha intervida, né? Uhum. Quando eu tive esse Outra. prazer de estar lá. E daí foi, esse foi um dos processos que eu não posso esquecer nunca, né? Porque você sai de uma taberna, porque uma taberna eu devia estar num lugar muito frio, porque eu acho até porque naquela época não tinha outra bebida a não ser o álcool, né, para aquecer você, mas eu estava ali todo santo dia eu estava ali no cemitério todos os dias. Todos os dias eu estava ali sentada no túmulo de alguém, sentada esperando, né? E engraçado foi quando a gente acessou essa memória, né? Essa vida passada, que eu sentia muito frio. Era frio, era uma terra assim gelada, sabe? Bem frio. Eu falo, e até hoje eu me lembro do frio, porque eu tenho um pavor a frio. Então, assim, a gente lá, eu toda cobertinha, né? Com aquele seu cobertorzinho simples, assim. Aí ai, tô sentindo frio, que é isso? Tá úmido, tá frio, tá frio. E dá para perceber, assim, as, as, a própria terra, né? O cheiro da terra molhada. Então, eu não sei se eu fui assim sepultada em um lugar mais aberto, né, que eu tinha tido contato com todo esse cheiro, ou se foi num túmulo, mas eu estava sentada, eu ficava sentado, eu era homem, eu estava sentado num túmulo, sentado esperando toda a noite. Me Acho que diz uma toda noite coisa, a Ania. taberna abria, né? Depois dessa passagem sua pela enfermaria, você melhora e o que é que você lembra ainda dessa regressão? O que é que aconteceu depois? Rapidinho, Érica. A Terezinha está dizendo que vai ter que sair agora, mas com certeza vai fazer o curso, tá? Ah, Ela está joia. aqui só esperando para a gente Um se beijo despedir grande, dela. Terezinha. Obrigado, Terezinha. Érica, Ania, diga. eu me lembro que depois desse processo, né, teve algo mais que eu não estou me lembrando agora, mas eu me lembro ainda, com um corpo assim de homem, né? Assim, em um lugar, eu não me vejo trabalhando, eu já estou pronto para reencarnar, sabe? Tinha muita gente, não dava para ver se era homem ou mulher, mas eu me sentia homem na época ainda. Então, assim, eu entrava numa sala que tinha um monte de gente, uma sala branca, ampla,
é porque não dá para explicar para vocês, mas assim, um lugar amplo, com pessoas, mas não são pessoas, né? São formatos de pessoas, vamos dizer assim, desenhos de pessoas, né? E eu ali, no meio daquele povo todo, eu digo, meu Deus, para onde eu vou, né? Então, eu acho que eu estava já para entrar num processo de outra reencarnação, né? Tipo Eu não assim, quero que você diga, né, porque isso é muito pessoal, mas você conseguiu interagir com seus mentores, receber mensagem? é, quando eu estava lá na Terra, né, eles não me permitiram. Eu não me lembro de ter essa conversa. Nunca, eles nunca me permitiram ter essa conversa. Aí eu sei que aí eu subi, Acessar esse conteúdo, né, que eles conversaram com não você. tive. Não me permitiram. Daí eu me lembro de ter ido para essa enfermaria, onde tem esses biombos, e depois já estar também em outro ambiente. Tipo assim, é como se fosse filme, sabe? Trechos de de pedaços de filmes, mas eu não tive acesso. Eu acho que pelo fato ainda da depressão, né? Eles não me permitiram ter esse acesso porque eu não tinha essa bagagem, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, eu não sei de que forma Perfeito. poderia melhorar ou piorar meu quadro em depressão. Entendeu, Érica? Me diz uma coisa, depois desse processo de regressão de memória, você conseguiu parar de beber? Ah, consegui, sem sombra de dúvida. Por exemplo, antigamente eu bebia horrores. Eu bebia horrores, tipo assim, sabe assim, caixas de. Minha irmã, tanto que eu proibi ela de vir para aqui para casa, né? Porque ela trazia, ela mesma se proibiu, né? Porque eu comprava meu saquinho de latas, ela trazia o dela, e eu não me conformava. Eu fazia ela sair, descer, não, desce, vamos comprar mais. Então ela dirigia, né? Mesmo a gente já assim, mais para lá do que para cá, a gente saía para ir no mercado, até mesmo na época da Blitz, né? Aham. Então a gente ia, a gente arriscava, né? A gente arriscava. E eu não, era uma coisa assim que era uma. Eu tinha que compensar, eu tinha que ficar muito alcoolizada para poder dormir, mesmo com medicações que me causavam sono, entendeu, Érica? Que eu sabia que são E medicações depois que fazem você você. consegue deixar isso? Aí depois sim, claro, sem sombra de dúvida. Tanto que quando eu fui para o psiquiatra, minha situação em relação à bebida era tão grave, que o psiquiatra fez: olha, Guilherme, que é meu filho, né? Tem como a gente botar na bebida dela umas gotas para que ela durma e não saia mais para comprar cerveja. Olha que ponto eu cheguei, né? Então, assim, vamos, Entendi. vamos dosar aqui, botar umas gotinhas. Você bota umas gotinhas, ela bebe ali e dorme. Tipo assim, boa noite, Cinderela, não sei, né? Talvez seja isso. Mas é sério. Então, assim, são coisas que a gente não tem parâmetro para comparar, Isso. entendeu? Então, hoje, por exemplo, eu posso almoçar, tomar 3 latinhas e tudo bem. Eu durmo, eu acordo, vou dormir bem, ou tomo minha cervejinha à noite, ou minha irmã vem para cá no final de semana, eu tomo uma cervejinha com ela, mas essa coisa de sair para comprar cerveja, sair no desespero, sair na agonia, sair, sabe, naquela aflição de Você eu quero conseguiu mais. adquirir um equilíbrio, né? Exatamente. Então, tanto que eu precisei tanto da ajuda do meu filho, porque, tipo assim, ele falava: mãe, só 3, viu? Vou comprar só 3 latas, tá? Porque ele saía para comprar as cervejas, né? Então, ele mesmo começou a me frear: ó, vamos comprar só. Ele começou a botar as quantidades: só 3 latas, só 3 latas, só Perfeito. 3 latas. E foram ficando 3 latas, 3 latas, 3 latas. E hoje, até hoje, praticamente assim: são 3 latinhas de cerveja, né? Ótimo. Porque até você até internaliza, né? Isso aí, três Mas latas. agora você, com esse Enquanto processo refeição. todo ligado à espiritualidade, vai acabar essas 3 latinhas lhe fazendo mal. Já vou lhe avisando. Que deixe osso, minha filha, porque Ô, não, Enia, entenda, porque também, né, é aquela coisa, você relaxar um pouquinho, né? isso. Você tá com alguém, você curtir, mas mesmo assim, e quando são 3 latas, é aquela coisa, né? Vamos render? Vamos. Bote água, bote gelo, muita água, então acaba se tornando um chope, entendeu? Muito Para poder obrigada, render. viu, Ania, pelo seu depoimento aí, mais uma De vez. nada, estou sempre aqui presente. Estava só Vocês dormindo porque
A faxineira veio hoje, então hoje foi dia de corre para lá, corre para cá, eu digo, agora eu vou dormir. Almocei e fui dormir. Então, assim, eu queria agradecer a vocês, né? A gente está chegando aí com esse depoimento de Ânia para vocês entenderem, né, o benefício desse tipo de terapia. Na semana que vem, a gente vai... É a última semana do webinar de terapias agressivas com Hans, e vocês vão ter a terapia de vidas passadas com ele, né? Podcast, não teremos, gente, live, tá? Na quinta-feira, porque Hans não usa Instagram. Então, a gente não tinha como fazer uma live com ele com a interação do público. Se a gente fosse fazer, seria como a gente está fazendo aqui agora, aí não justificava. Então, a gente vai fazer apenas a sala de discussão, certo? Mas que será maravilhoso, aconselho a todos a não perder, né? Porque Hans é uma lenda da regressão de memória, e vai ser muito legal estar com ele. Muito esclarecedor, adorei. É a Danúzia Lopes. Vou passar para vocês, vou passar tanto no... Como é o nome da rede social agora? Telegram, isso que eu estou me acostumando, e também por e-mail, vocês vão receber isso, tá bom? Prometo. Jaqueline perguntando se o webinar vão ficar gravados, Todos os as episódios etapas, isso. estão no YouTube e os podcasts no canal Vivamente. O canal Vivamente tem tanto no Spotify quanto no Apple, Google, Amazon, Deezer. Então, quem quiser acessar é fácil. Só é buscar lá Vivamente e vai achar com facilidade. Também toda semana a gente manda, né, os links. A partir de um episódio você consegue acessar os outros também. Beijo grande para todo mundo, um bom fim de semana. Adorei, né? Quanto mais a gente falar disso, melhor, né? E podemos abrir outras salas de discussão também sobre temas, enfim. E vai ser maravilhoso. Para mim, quanto mais conteúdo eu puder passar para vocês, melhor, né? Porque aí a gente acaba um ajudando o outro, né? Tem uma troca aí maravilhosa, tá bom? Beijo grande e bom fim de semana para vocês aí.